pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isa Correia e estou aqui para uma aula, a primeira aula que a gente vai ter de verdade. Mas antes disso eu vim mostrar para vocês o resumo das questões que mais caem no Enem. São elas os temas estequiometria, termoquímica, estudo da matéria, química orgânica, química ambiental, tabela periódica, funções inorgânicas, isomeria, equilíbrio iônico e eletroquímica. Esses são os temas que mais caem no Enem. E hoje, no resuminho da Isa, a gente vai ver o estudo da matéria. Então, galera, antes de eu começar a falar sobre a aula em si, eu vou deixar disponível um cronograma que eu fiz especialmente para vocês. E eu entendo que o cronograma, quem tem que fazer é vocês. Cada um sabe a sua necessidade, do que precisa mais, qual matéria vocês querem estudar mais, qual que vocês acham que estão mais capazes de estudar. Então, depende de cada pessoa. Então, eu vou deixar esse cronograma personalizado para vocês, mas vocês montem seu próprio cronograma. E vou deixar também um resuminho que eu fiz sobre a aula de hoje e um exercício sobre a aula de hoje que já caiu no Enem. Então, são 3 coisas: o cronograma, o resuminho e os exercícios. Vou deixar tudo para vocês, ok? Então, começando com a aula de hoje, a gente vai falar sobre o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que possui lugar no espaço e contém massa. As características delas podem ser semelhantes ou diferentes, como, por exemplo, a água e o óleo. Quando a gente mistura a água e o óleo, a gente vê que eles não se dissolvem entre si. E também tem densidade diferentes, porque um fica em cima, outro fica embaixo. Então, essas são uma das propriedades da matéria. E elas podem ser inércia, massa, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, descontinuidade, organolépticas, que tem a ver com brilho, sabor e odor, físicas e químicas. Entre as físicas e químicas, a gente tem alguns exemplos. As químicas: basicidade, acidez, pH, oxidação e entre outras. As físicas: temperatura, solubilidade, densidade, dureza e entre outras. Entre as propriedades físicas, nós temos a densidade e a dureza. A densidade é quando a gente divide a massa sobre o volume. Quando a massa fica em gramas e o volume fica em centímetros cúbicos, a gente descobre a densidade em massa por centímetro cúbico. Então, a densidade é igual a massa dividido pelo seu volume. E também temos a propriedade dureza. O que é dureza? É quanto um material consegue riscar o outro. Por exemplo, o talco. O talco é um material menos duro e o diamante é um material mais duro. Isso quer dizer dureza. E entre as propriedades físicas, nós temos também o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Dito isto, a gente pode estudar os estados físicos da matéria, que são eles: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, o corpo tem forma e volume definidos. No estado líquido, o corpo não tem forma, mas o volume também é definido. E no estado gasoso, o corpo não tem nem forma nem volume definido. Com isso, a gente pode estudar as mudanças no estado da matéria. Ou seja, como eu faço para passar do sólido para o líquido? Como eu faço para passar do líquido para o gasoso? Vamos lá. Fusão, a gente tem que lembrar de fundir. Como a gente consegue fundir? A gente pega um material sólido, tipo gelo. A gente pega o gelo, no estado dele sólido, e aumenta a temperatura. Com o aumento da temperatura, o que acontece? Ele vai se fundindo, ele vai derretendo, ele vira líquido. Já a solidificação é o inverso da fusão. Então, toda vez que você gravar a fusão, você grava a solidificação, que elas são inversas. Então, a solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. Então, se a fusão, a gente aumenta a temperatura e vai do sólido para o líquido, a solidificação, a gente diminui a temperatura e ela consegue ir do líquido para o sólido. Lembra da água de novo. A gente pega a água no estado líquido, resfria ela, o que ela acontece? Vira sólido. Agora, a vaporização. A vaporização é a passagem do estado líquido para gasoso. Só que ela tem 3 etapas. Ela pode ocorrer em 3 etapas. Ela pode ocorrer na evaporação,
que é lenta e espontânea. Lembra quando você vai estender sua roupa na corda e deixa ela lá, secando, a água começa a evaporar. Então é o processo lento e espontâneo. Ebulição é quando a gente joga já uma temperatura que começa a agitação molecular e formação de bolha. E a calefação, que é a passagem mais rápida do estado líquido para o gasoso. Temos também a condensação ou liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. Temos também a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, tanto faz. Vemos isso, vemos todas as mudanças no estado da matéria. Agora vou colocar um exercício para a gente fazer junto, tá bem? Vamos lá. Um técnico de laboratório observa o rótulo abaixo de um frasco contendo uma substância que traz as seguintes informações: propriedade e a descrição ao valor. Então vamos lá. Cor, incolor. Inflamabilidade, não inflamável. Odor, adocicado. Ponto de fusão, menos 20 graus Celsius. Ponto de ebulição a 1 atm, 75 graus Celsius. Densidade a 25 graus Celsius, 1,5 gramas por mililitro. Considerando as informações apresentadas, o estado físico das substâncias contidas no frasco a 1 atm e 25 graus Celsius é A. Sólido. B. Líquido. C. Gasoso. D. Solúvel ou é inflamável. Então, na questão nós temos o ponto de fusão, que é menos 25 graus Celsius, o ponto de ebulição, que é 75 graus Celsius, e o ponto que ele quer no 25 graus Celsius. Qual o estado que ele vai estar? Então, primeiro de tudo, vamos lá. O que é ponto de fusão? O ponto de fusão não é a passagem do estado sólido para o líquido, certo? E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição não é a passagem do estado líquido para o gasoso, certo? Então, quando ele está a menos 25 graus, vamos lá, menos 25 graus aqui. A gente traça uma linha, aqui é 0. A gente traça outra linha, aqui é 75 graus. Esse é o ponto, esse é o ponto. Então, aqui, nesse ponto, ele está passando do sólido para o líquido. Aqui ele está passando do sólido para o líquido. E aqui é sólido. Então, até 0 graus, ele é líquido. A gente vai marcar agora o ponto que a gente quer, que é o 25. Vamos supor que esteja aqui. Desse ponto até esse, ele continua sendo líquido. Depois desse ponto aqui, não é o ponto de ebulição dele, que é do líquido para o gasoso, ele começa a ser gás. Então aqui ele está no estado sólido, aqui ele está no estado líquido e aqui ele está no estado gasoso. Então em 25 graus, ele está no estado líquido. Então, todo mundo conseguiu fazer de boa? Foi super fácil, né? Então, vou para a nossa próxima etapa. Então, galera, eu esqueci de falar que no arquivo que eu vou deixar aqui tem mais exercícios, tá? Sobre isso. No resuminho tem mais exercícios. Qualquer dúvida, você pode comentar. Comentem aí. Ah, fiquei na dúvida na questão 2. Aí eu vou e faço um vídeo só sobre questões, então. Continuando a matéria. A gente vai ver, então, que surge uma dúvida, uma pergunta muito importante. Se a gente olha a tabela periódica e a gente vê só centenas de substâncias, como que a gente pode ter tanta variedade de produtos químicos? São os aglomerados ou aglomerações iônicas que acontecem. E elas podem ser simples ou compostas. O que são substâncias simples? São substâncias que contêm um único elemento, como, por exemplo, o oxigênio, nitrogênio, fósforo. Tá vendo? O2 é a mesma substância aglomerada nela mesma. Agora, substâncias compostas. Temos aqui a água, que é a H2O. A gente tem o hidrogênio e o oxigênio. Temos aqui a glicose, que é C6H12O6, ou seja, a gente tem o carbono,
hidrogênio e oxigênio. Temos aqui o gás carbônico, que é o CO2, que é o carbono, e o oxigênio. Formando cada substância simples ou compostas, nas substâncias compostas, a gente pode querer, às vezes, dividir uma da outra. Como a gente faz para dividir uma da outra? Primeiro, a gente tem que saber se ela é homogênea ou heterogênea, que são os tipos de misturas. As misturas homogêneas são aquelas que contêm só uma fase, como a água e o sal. E as misturas heterogêneas a gente compõe duas ou mais fases, que pode ser a água e o óleo, como o exemplo que eu dei na primeira parte da aula. E outras substâncias, pode ser óleo e água e areia, que aí vai ter 3 fases, que vai ter a água, o óleo e a areia. A separação. Quais principais tipos de separação? Temos a filtração, a decantação, a destilação e a cristalização. Vamos ver cada um? Tipos de separação. Filtração, que é um processo mecânico que serve para separar misturas heterogêneas, ou seja, de 2 fases, de um sólido num líquido ou gás. Decantação, processo mecânico que serve para separar misturas heterogêneas de um sólido num líquido ou de 2 líquidos immiscíveis entre si. Exemplo, a água e o óleo. Destilação, processo físico que serve para separar misturas homogêneas, como a solução de sólidos em líquidos ou solução de 2 ou mais líquidos. Cristalização, processo físico para separar sólidos. Então, gente, esse foi mais um resuminho da Isa. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem resumido mesmo, para vocês terem noção que, para a gente saber da separação de misturas, a gente tem que primeiro saber sobre a matéria. Então, a gente foi um passo de cada vez, né? A gente não pode ir atropelando toda a matéria de um por vez. E eu vi que essa separação de misturas são umas questões mais comentadas no Enem. E tem 10 questões de vários anos do Enem que eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar. Qualquer coisa eu lanço um vídeo só fazendo exercícios do Enem e lanço o gabarito para vocês na próxima aula. Beijinhos, se inscrevam no canal, fiquem em casa.